já falei, disse para os irmãos o tema: nunca vi desamparado o justo. Se você ler em Mateus no capítulo de número 5 para o capítulo 6, você vai perceber que Jesus, ele subiu ao monte, e com Jesus estavam todos os seus discípulos e uma multidão. E esses ensinamentos de Jesus aqui, que nós chamamos de Sermão da Montanha, ele está ensinando os discípulos e uma multidão que estava seguindo ele. E Jesus, nos seus ensinamentos, ele veio quebrar protocolos humanos. Ele veio trazer uma concepção diferente da nossa realidade, ou do mundo a qual nós vivemos. A Bíblia fala que os pensamentos de Deus não são os nossos pensamentos. Eu tenho um pensamento, você tem um pensamento, todas as pessoas têm o seu pensamento. E quando fala de pensamento, está falando de quê, meus irmãos? De consciência, que é uma voz interior que nos diz o que está certo e o que está errado. E nós, por ser pecadores, provavelmente, talvez a maioria dos nossos pensamentos, temos a concepção errada daquilo que pensamos. É por isso que a palavra de Deus vem para ensinar nós no caminho certo. Porque a Bíblia fala por o pecado, a lei do pecado está em nós, mesmo que o seu velho homem foi sepultado, mas essa velha natureza, não por ela não ser tirada de nós, nos momentos de fraquezas, ou momentos que nós afastamos de Deus um pouquinho, essa lei do pecado influenciará totalmente na nossa consciência e fará nós tomar atitudes que não seja vontade de Deus. E uma das concepções das pessoas hoje, sabe o que é? Bens materiais. Esse mundo, meus irmãos, ele é materialista. E quando Jesus vem, ele vem para mudar, ele vem para mostrar para as pessoas que o mais importante não é as riquezas, o mais importante não é o seu carro, sua moto, o mais importante não é os bens financeiros dessa terra, não. O mais importante, ele vai deixar bem claro, é a nossa alma. E no capítulo 6 de Mateus, do versículo 19, ele vai dizer assim: não ajunteis tesouros na terra, onde a traça e a ferrugem tudo consomem, e onde os ladrões minam e roubam, mas ajuntai tesouros no céu, onde nem a traça nem a ferrugem consomem, e onde os ladrões não minam e nem roubam. Jesus aqui ele não está ensinando só os discípulos. Mateus no capítulo 5, do versículo 1, você vai perceber que ele está no Sermão da Montanha, ele está falando para os discípulos e para toda aquela multidão que estava ouvindo ele dar os seus ensinamentos. E ele vai dizer para todas aquelas pessoas: olha, não ajunteis tesouros aqui na terra, porque se vocês ajuntar tesouros aqui na terra, vocês vão se decepcionar. Por quê vocês vão se decepcionar? Porque nesse mundo tem ladrões que podem roubar aquilo que você tem. Tem a ferrugem, porque se um ladrão não roubar, a ferrugem vai roer, vai comer, vai acabar. Ele vai falar: ajuntai tesouros no céu, onde não tem ladrão e não tem ferrugem. E ele vai continuar dizendo: ninguém pode servir a dois senhores, porque ou há de odiar a um e amar o outro, ou se dedicará a um e desprezará o outro. Não podeis. Aí ele vai dizer aqui, ó, no versículo aqui, ó: não podeis servir a Deus e a Mamon. Essa palavra Mamon, ela quer dizer riquezas. Ele vai dizer aqui, ó, quando ele dá um exemplo de servir a dois senhores, eu faço uma pergunta para a igreja aqui: não tem como você servir a dois senhores que têm um pensamento diferente. Se um te dá uma ordem, você for fazer o que o outro está pedindo, você já vai quebrar a ordem do outro. O que ele está dando exemplo aqui? Não tem como você se dedicar a Deus e se dedicar às riquezas. Não tem como você se dedicar na sua vida material e querer dedicar a Deus ao mesmo tempo. Jesus está falando o quê? Vai ter conflito, vai dar problema. E Jesus não fala só aqui.
Jesus vai dar um exemplo do semeador que saiu a semear. E parte da semente, ela caiu sobre espinhos. E a Bíblia fala que os espinhos crescendo sufocou aquela semente e ela morreu. Sabe o que Jesus vai dizer? Esses espinhos é os deleites, prazeres da vida, que sufoca a semente, que é a palavra de Deus, e ela morre. Ele está falando, dando um exemplo de pessoas que aceitam Jesus, mas ele vai se dedicar somente na sua vida financeira, e ele deixa o reino de Deus para lá. Sabe o que acontece? Jesus está dizendo, essa semente ela morre, essa semente vai morrer. Jesus está falando daqueles que eles aceitam a Jesus, e eles se dedicam mais nos bens materiais. E olha que ele vai dar exemplos aqui de coisas simples, porque quando você analisa aqui, ele vai continuar dizendo no versículo de número 26, vou ler 25. Por isso vos digo, não andeis cuidadosos quanto à vossa vida, pelo que haveis de comer ou pelo que haveis de beber, nem quanto ao vosso corpo, pelo que haveis de vestir. Ele está falando da vestimenta. Não é a vida mais do que o mantimento, e o corpo mais do que a vestimenta? Olhai para as aves do céu, que não semeia, nem cegam, nem se ajunta em celeiros, e o vosso Pai Celestial as alimenta. Não tendes vós muito mais valor do que elas? E qual de vós poderá, com todos os seus cuidados, acrescentar um côvado da sua estatura? Ele dá um exemplo simples. Ele está falando que uma pessoa que, quando ele fala juntar riquezas, presta atenção aqui, irmãos, ele não está falando só de dinheiro. Ele está falando de bens materiais. A sua roupa é um bem material. Tem pessoas que ele se dedica tanto que ele tem que comprar 2 guarda-roupa porque não cabe roupa lá dentro. Jesus está falando, você se dedica mais em comprar roupa do que no meu reino. Ele está falando de coisas que você se dedica mais e esquece do reino. Você se dedica mais, talvez, no seu lar, na sua casa, no seu trabalho, ao ponto de você não ter nem tempo mais nem de ir para a igreja. Sabe o que Jesus está falando? Ele está contrariando essa maneira de nós agir. Ele está ensinando aquela multidão, os discípulos, olha, vocês não podem dedicar mais os seus bens materiais e esquecer de mim, esquecer do meu reino. Quando ele fala do reino, sabe o que ele está falando? Ele está incluindo tudo no reino espiritual. Ele está falando da sua oração, do seu jejum, da sua leitura bíblica. Ele está falando de você estar frequentando cada dia mais no culto, tomando a Santa Ceia, buscando a Deus. Ele está falando de você se dedicar mais. Ele está falando assim, olha, não tem como você servir a 2 senhores. Ou você há de amar um e aborrecer o outro, ou você vai odiar um e amar o outro. Não tem como você servir a Deus e ao dinheiro, às riquezas, aos bens materiais. E ele vai dizer no versículo de número 28, e quanto ao vestuário, por que andais solícitos? Olhai para os lírios do campo, como eles crescem, não trabalham nem fiam. E eu vos digo que nem mesmo Salomão, em toda a sua glória, se vestiu como qualquer deles. Por que ele vai dar um exemplo de Salomão? Quando você vai ler a palavra de Deus em 1 Reis, no capítulo 3, versículo 9, a Bíblia fala ali que Salomão ele pede sabedoria para Deus. Ele foi em Gibeão, ofereceu 1000 holocaustos para Deus, e Deus em sonho chegou para Salomão e falou assim, Salomão, eu me agradei desses 1000 holocaustos que você fez para mim. Eu estou conjecturando aqui, é como se Deus falasse assim, Salomão, eu estou surpreso do que você fez. Agora é o seguinte, Salomão, me pede o que você quer que eu vou te dar. Deus, eu vou fazer uma pergunta aqui para os irmãos. Os irmãos acham que Deus sabia o que Salomão ia pedir, sim ou não? Deus sabia. Deus sabia que Salomão ia pedir sabedoria, porque tem pessoas que Deus nunca faria isso, nunca perguntaria o que ele queria. Sabe por quê? Porque Deus sabe muito bem o coração das pessoas. Muitos iam olhar e falar assim, eu não vou perder essa oportunidade. Senhor, eu quero ser milionário. Senhor, eu quero um carro de luxo. Eu quero uma moto de luxo. Senhor, eu quero ter roupas, eu quero ter vestido, roupas, sapatos. Senhor, eu quero ter tudo nessa terra. Eu quero ser a pessoa mais rica que tem na terra. Deus conhece o coração de muitos, ele nem faria essa pergunta. Talvez muitos ia pedir até coisas pecaminosas. Meus irmãos. E Salomão, quando Salomão ouviu, sabe o que ele falou? Senhor, eu sou criança, sou pequeno, eu estou começando no reino,
Eu vou te pedir só uma coisa, Senhor. Me dá sabedoria para que eu saiba governar esse povo, essa nação. Eu quero só sabedoria, Senhor. Não preciso de mais nada, só sabedoria. Sabe o que Deus falou para Salomão? Salomão, você poderia ter me pedido para mim vencer o seu pior inimigo. Você poderia ter me pedido riquezas. Você poderia ter me pedido saúde, bens financeiros. Você podia ter me pedido qualquer coisa para você. Mas você me pediu sabedoria. Só porque você me pediu sabedoria, eu vou te dar tudo que você não me pediu. Sabe o que Deus está falando para Salomão? Você buscou primeiro o meu reino. Eu vou acrescentar para você riquezas, bens materiais. No seu reino você terá paz. No seu reino os inimigos não vão se levantar contra você. Você não vai ter inimigos. Eu vou te dar riquezas, bens materiais. E você vai ter uma sabedoria tão grande que depois de você não vai ter mais ninguém com tamanha sabedoria. Sabe o que ele está ensinando para nós aqui? Os valores do reino não tem comparação com os valores terrenos. Salomão talvez ele não tinha sabedoria ainda, porque Deus lhe deu a sabedoria, mas eu posso até imaginar que talvez ele poderia pensar assim: se eu pedir riqueza, a ferrugem vai comer, ladrões vão roubar. Se eu pedir qualquer riqueza, saúde, qualquer coisa, mas eu vou pedir sabedoria. Meus irmãos, sabe o que Jesus está ensinando para nós? Quem busca primeiro o reino de Deus, ele é sábio. Sabe por quê? Porque quando você busca primeiro o reino de Deus, Deus vai acrescentar tudo na sua vida. É isso que Jesus está dizendo. Buscai primeiro o meu reino e as demais coisas serão acrescentadas. Deus, se você precisar, for útil a você, Deus vai te dar tudo que você precisa. Você precisa de um carro, uma moto, de uma casa. Você precisa de saúde. Você precisa de sabedoria, de conhecimento. Se eu quero sabedoria para me lidar dentro da minha casa, no meu emprego, Senhor, eu quero que o Senhor me dá um dom de louvor. Eu quero que o Senhor me ensine a trocar um instrumento na obra do Senhor. Deus vai te dar sabedoria. Deus vai acrescentar tudo. Agora, porque muitos ficam sofrendo a vida inteira e passando necessidade? Porque ele não busca primeiro o reino de Deus. Davi falou bem claro: fui moço, agora sou velho, nunca vi desamparado justo e nem a sua descendência mendigar o pão. Sabe o que ele está falando? Justo. Quem é justo? Ele está falando daqueles que servem a Deus. Eu tenho certeza que você está aqui dentro da igreja hoje. Certeza não, né? Eu posso aqui, provavelmente alguém aqui pode estar até pensando assim: vou sair da igreja, vou continuar me dedicando no meu trabalho, no meu serviço, na minha vida cotidiana. Eu vou continuar lutando, porque eu quero uma casa, quero um carro, quero bem financeiro. Sabe o que Jesus está falando para você hoje? Contrariando a nossa ótica, o nosso pensamento, as nossas vontades. Do que adianta você fazer isso tudo se eu não estou guiando os seus passos? Porque se você buscar primeiro a mim, eu acrescentarei. Porque a Bíblia fala: maldito o homem que confia no homem e põe confiança nos seus braços. Sabe o que ele está falando? É aquele que confia em si mesmo e põe sua confiança nos seus braços. Eu tenho saúde, eu tenho força, é eu que trabalho, o dinheiro é meu, eu faço o que eu quiser. E Jesus sabe o que ele fala? Amém, vai viver sua vida. Só que vai chegar um dia que você vai precisar de mim e eu não vou estar aí para te ajudar. Isso é bíblico? É. A Bíblia fala claramente, Deus falando. Eu me esqueci agora o texto. Se os irmãos lembrarem, pode me falar o texto aqui. Deus vai falar assim, que aquele que deixar ele também o deixará. Pode procurar o texto aí, é bom citar o texto para os irmãos verem que é bíblico. Aquele que me deixar, eu também o deixarei. Mas Deus não deixa ninguém. Quem falou? Então a Bíblia está mentindo. Sabe o que Deus está falando hoje? Essa palavra serve para você hoje? Ou você vai continuar vivendo a sua vida confiando no seu braço? Pode ter certeza que um dia você talvez vai chegar em mim. Isso aqui eu não estou jogando praga não. É lógica. Você vai analisar e vai parar. Tomei prejuízo num carro, tomei prejuízo numa moto, tomei prejuízo até na hora de comprar uma casa. Eu só fico enfermo, só fico doente. Parece que o dinheiro, meu salário, está no sectel furado.
Eu trabalho, no final das contas não tem como eu comprar nada, não tem como eu fazer nada. E sabe o que Jesus está falando hoje? Você está buscando primeiramente a mim? Você está olhando para mim, para a minha palavra? Você está preocupando com o reino, com a sua salvação? Porque Jesus vai contrariar nós. Olha o versículo de número 34. Não vos inquieteis, pois pelo dia de amanhã, porque o dia de amanhã cuidará de si mesmo, basta cada dia o seu mal. É 2 Crônicas 15, irmãos. É porque eu não lembrava o texto, pedi os irmãos aqui para falar. Sabe o que Jesus está falando aqui? Como que você vai confiar no dia de amanhã? Como que você vai confiar? Basta cada dia o seu mal. Sabe o que Jesus está falando? Tenha sua confiança em mim, não no dia de amanhã. Tenha confiança em mim, não no seu emprego. Tenha confiança em mim, não na sua força, não na sua saúde. Meus irmãos, se Jesus não der saúde, abrir as portas, te abençoar, te dar livramento, misericórdia. Misericórdia. O que vai adiantar? E outra coisa pior ainda. Eu me dedico na minha vida aqui na terra, dedica, e no final perdi a sua salvação. Para pensar nisso. É como se não valesse de nada. Imagine, irmão, você pode viver 100 anos nessa terra, mas você morrer e ir para o inferno, irmão, não valeu de nada. Não valeu o seu casamento, não valeu o seu carro, sua moto, seus bens financeiros, sua saúde, sua força, não valeu nada. Eu imagino pessoas lá no inferno pensando assim, não valeu nada. Eu tinha tudo, fazia o que eu queria, não valeu de nada. Jesus está mostrando para nós assim, olha, Ele vai deixar um texto bem claro, sem mim nada vocês podem fazer. Vocês querem saber, uma igreja que fazia o que Jesus queria, era a igreja primitiva. Atos dos Apóstolos, no capítulo 2, versículo 42 a seguir, você pode ler. A Bíblia fala que os crentes que aceitavam Jesus, eles não eram materialistas. Sabe o que eles faziam? Eles vendiam suas propriedades e repartiam com cada um conforme a sua necessidade. Esse dia para trás eu preguei sobre isso, mas está dentro do texto que eu estou falando aqui hoje. Deus pôs no meu coração para pregar. Tinha pessoas que tinham 2 terrenos, eles vendiam um, davam para os apóstolos para repartir com aquele que não tinha. A pessoa tinha 2 casas, 3, 5, ele pegava aquelas casas, dava para os apóstolos pegar aquelas casas e dividir para as pessoas que não tinham casa para morar. Hoje você vê isso acontecer, sabe por quê? As pessoas hoje são materialistas. Meus irmãos, dói, mas é verdade. Nós somos materialistas. Materialista, irmão. Nós não abrimos o coração e não temos dó do próximo ao ver passando fome e necessidade. Qual é o exemplo que Jesus vai dar do bom samaritano? Os que devia fazer não faz. Que era o sacerdote, viu aquele viajante lá no chão, quase morto, o sacerdote passou de largo porque era materialista. O levita passou de largo, sabe por quê? O levita recebia os dízimos naquela época, e ele tinha o seu sustento e tinha tudo que queria, porque o povo de Israel, pela lei, era obrigado a dar o dízimo para os levitas. Aí sabe o que ele viu? O homem lá, passou de largo, O sacerdote vivia bem, os levitas viviam bem, mas a Bíblia fala de um bom samaritano, que viu aquele viajante. Sabe quem era o bom samaritano? Provavelmente não tinha a riqueza do sacerdote nem do levita, provavelmente não, certeza que era discriminado, porque era um samaritano, considerado impuro, pecador, não valia nada para os judeus, não valia nada para o sacerdote nem para o levita. Mas o que ele fez? Ele chegou, pegou aquele homem e cuidou dele, das suas feridas. O que ele fez, irmãos? Ele pagou com seu dinheiro tudo que era necessário para que aquele homem fosse curado e ele não morresse. O sacerdote tinha dinheiro no bolso, mas passou de largo. O levita tinha dinheiro, mas passou de largo. Sabe o que Jesus está falando? Nós somos materialistas. Sabe o que Jesus está falando? Eu sou contra o materialismo. Tenha amor no coração e misericórdia. Não ajunta tesouros nessa terra. Ajunteis no céu. Porque lá ladrão não vai roubar e nem a ferrugem vai comer.
Você está preocupado mais com a sua vida aqui na terra? A Bíblia vai dizer assim: quem espera de Jesus somente nessa vida é o mais miserável de todos os homens. Por que o apóstolo Paulo vai falar isso? Vai deixar bem claro que quem espera em Jesus só nessa vida é o mais miserável. Por que ele está falando? Porque ele está falando da eternidade. Paulo está falando assim: olha, não resolve nada. Jesus te abençoar na terra, prosperar você, te dar saúde, te dar casa, te dar tudo que você quer, e no final, perder a salvação. Jesus está falando: quem espera de Jesus somente nessa vida aqui é o mais miserável. Sabe o que o apóstolo Paulo fez? Eu espero em Cristo nessa vida, porque eu sei que eu terei a vida eterna. Sabe o que a palavra de Deus fala? Que o apóstolo Paulo morava de aluguel. A Bíblia fala que o apóstolo Paulo ele tinha só a roupa de vestir. Ele viajava, não tinha nem pão para comer, senão as pessoas que chegavam e ajudavam ele no ministério. E muitos falando por aí que o apóstolo Paulo era rico. Eu não sei que Bíblia que está lendo. Não sei que Bíblia. Ah, Jesus era rico. Meus irmãos ficam pensando: meu Deus do céu. Por isso que você tem que ler a Bíblia, irmãos. Leia a Bíblia, senão você vai ser enganado. Jesus era rico. Quando Jesus estava aqui na terra, em carne e homem, ele desfez a sua glória. E quem disse que ele tinha uma casa para morar? Tem muitos que falam que ele tinha uma casa na praia. Jesus tinha uma casa na praia. Um homem chegou para Jesus e falou assim: olha, mestre, eu vou te seguir aonde o senhor for, eu vou te seguir. Jesus falou assim: você vai mesmo? Tem certeza? Vou. As raposas têm covis, as aves do céu têm ninho, mas o filho do homem, não tem onde reclinar a cabeça. Eu acho que aquele homem pensou assim: vai, ele é mestre e não tem uma casa para morar, eu não vou servir esse homem. Até a sepultura que ele morreu e foi sepultado não era dele, mas também não precisava ser dele, porque ele ia ressuscitar. Oricanda lavassúria, orimica lavadagai. Ele ia ressuscitar. Para que ele ia precisar de sepultura? Jesus não tinha nada, meus irmãos, nenhuma casa para morar. Ah, Jesus era rico. Rico? Ele nos ensinou a fazer o que nós não pode. A Bíblia fala que as mulheres, muitas mulheres em Israel serviam a ele com suas riquezas. Olha o exemplo delas, não era materialista, porque eu olhava para Jesus e falava: eu vou ajudar o ministério desse homem? Não quero nem saber quem é. Mas não era materialista. Você tem plano de fazer uma faculdade? Faz, mas coloca o reino de Deus em primeiro lugar. Tem plano de fazer um curso, prosperar na vida? Coloca o reino de Deus em primeiro lugar, porque Jesus estando na frente, não há demônio que venha tocar ou impedir você, porque Jesus está na frente. Ah, eu quero ser um bombeiro, um médico, um policial. Coloque Jesus na sua frente. Jesus como prioridade. O reino de Deus é minha prioridade. Aí você vai ver as coisas acontecer e dar certo. Porque você está colocando Jesus como sua prioridade. Riqueza, presta atenção aqui. O dinheiro, ter dinheiro não é pecado. O pecado é o amor ao dinheiro. A Bíblia fala assim que quem é fiel no pouco, Deus o colocará no muito. Tem muitos que é infiel no pouco, está achando que Deus vai abençoar ele. Vai ficar esperando. Ele é infiel no pouco e quer muito. Jesus está falando assim: meu amigo, você não entendeu ainda. Sabe o que o apóstolo Paulo vai ensinar? Cada um contribua conforme propôs no coração, porque Deus abençoa quem dá com alegria e não por necessidade. Aí tem lugar por aí que está fazendo barganha com Deus. Você dá a sua casa, que Deus vai te dar duas. Você dá seu carro, que Deus vai te dar uma mansão. Está achando que a Bíblia ou a palavra de Deus fala para as pessoas fazer negócio com Deus? Não. Ele está falando: olha, é para você ajudar sem necessidade. Não, eu vou dar isso aqui porque eu estou precisando, que Deus me abençoa. Sabe o que a Bíblia está falando? Sem necessidade. Senão Deus já está vendo que você está fazendo para o seu bel prazer, para a sua vontade. Com alegria. Talvez muitas pessoas hoje ouviram essa palavra e você vai continuar da mesma vida que você estava,
Você não vai estar nem para o reino de Deus. Você não vai ler a Bíblia. Você não vai tomar a Santa Ceia. Você não vai buscar a Deus. Você não vai passar a ser frequente nos cultos. Você não vai dedicar a sua vida no reino de Deus. Você não vai fazer o que Jesus está mandando. Buscar primeiro o reino de Deus. Aí eu vou falar para você o que Jesus falou. Basta cada dia o seu mal. Você vai continuar na mesma vida que você estava. Mesmo jeito. Vai passar 1 ano, 2 anos, 3 anos. E você vai lembrar de mim. Não de mim, do texto bíblico que Jesus falou. E você vai lembrar, que o irmão pregou e é verdade. A minha vida não sai do lugar. Porque eu nunca dou valor no reino de Deus. Eu nunca priorizo as coisas de Deus. Eu só priorizo o meu ventre. Eu só me priorizo. Por isso que a minha vida está de jeito. O irmão pregou faz 4 anos atrás. Mas até hoje está a mesma coisa na minha vida. Está achando que bênção é bens materiais? Vai achando que você vai cair do cavalo igual Paulo. Paulo, ele tinha bens materiais, era um sacerdote, tinha tudo o que queria. Ergueu o peito, subiu no cavalo e falou assim: eu vou lá matar os crentes. Jesus apareceu para ele e falou assim: duro será para ti recalcitrar contra os aguilhões. Sabe o que ele está falando? Duro é para ti dar coice me ponta de faca. Sabe o que ele fez? Caiu do cavalo. Sabe o que ele teve que fazer? Ele teve que abrir mão do seu cavalo. Talvez o cavalo era dele, né? Ele abriu mão do cavalo, ele abriu mão da sua riqueza, abriu mão de tudo. Sabe o que ele falou? Senhor, o que tu queres que eu faça? Não espera cair do cavalo não, porque Paulo ficou cego 3 dias. 3 dias ficou cego. Acha que cair do cavalo não vem em consequência? Graças a Deus que Paulo só ficou cego. Poderia ter quebrado uma perna, poderia ter quebrado um braço. Sabe por quê, meus irmãos? Leia a Bíblia e você vai perceber. Todos que Deus deu riqueza na Bíblia, nenhum deles era materialista. Daniel era rico, mas ele não usava da sua riqueza para descontrariar as vontades de Deus. Salomão era rico, mas ele não usou a sua riqueza para contrariar a vontade de Deus. Ou seja, eu vou terminar agora. Salomão foi infiel ainda, mas na sua velhice ele se arrependeu. Na sua velhice ele se arrependeu. E ele vai dizer: lembra do teu Criador na sua mocidade. Lembra do seu Criador na sua mocidade. Amém? Que Deus continue falando que as horas já foi. Glória a Deus, pode louvar a Deus com as palmas, aleluia. Glória, 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 glória. Ore-me calamassuriandalas. Vamos ficar de pé, irmãos, vamos orar.